Ninguém vai se arrepender sem primeiro sentir aquela culpa. Mas há pessoas que sentem culpa, mas não se arrepende. Meia volta. Mas há aqueles que entendem. Meia volta, eles entendem por volta. E segue na velha história. Provérbios capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Nunca. Quer dizer, nunca vai para frente. Então, a coisa que está patinando, o que é? Será que não é algo escondido, algo que não foi reparado ainda? Mas o que as confessa e deixa, a confessa e deixa. Não é confessar e prosseguir, não. Alcançará misericórdia, alcançará perdão, né? E agora em 1 João, capítulo 1, nos diz o apóstolo, verso 8 em diante. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você tem que entender que a natureza de Deus é perdoar, é salvar. Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é, se confessarmos os nossos pecados, quer dizer, tem que haver uma confissão para que haja perdão. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Oramos a Ti, Pai, mais uma vez e pedimos que o Senhor tome a direção de todas as coisas e que a Tua palavra, que o Teu ensino, que o conselho, que a orientação possa, ó Deus, vir. Eu nada mais quero ser do que um simples e mero instrumento para o Senhor falar e orientar o Teu povo. Abençoa-nos nessa manhã e que cada um possa, ó Deus, com seu coração aberto, receber esta verdade, que isso possa ser plantado lá no fundo da alma de cada um. Em nome de Jesus, amém. Assentai-vos. O nosso bom dia para vocês que estão na internet, por toda parte, e que o Senhor possa nos ajudar nessa manhã, marcar isso em nossos corações. Você conhece aquela famosa frase: se arrependimento matasse, eu estaria morto. Você já, quem sabe, já ouviu, já falou muitas vezes, que há certas coisas que a gente fala, às vezes, você pode falar, você pode fazer, você pode apoiar alguém em alguma coisa, até sem saber, e depois você se arrepende, e arrepende profundamente. Agora, o arrependimento, ele tem o seu lugar. Ele tem o seu lugar. E ele precede a confissão. Quer dizer, antes da confissão, vem o arrependimento. Para depois vir o perdão.
E depois do perdão, então vem a prosperidade, quer dizer, a prosperidade espiritual, a pessoa se levanta. Vocês vejam que Nínive, Deus enviou Jonas ali, esse é um exemplo bíblico, e Jonas pregou o juízo que estava por vir sobre aquela cidade. Mas o povo se arrependeu, começando pelo rei, e eles jejuaram e clamaram a Deus fortemente. E o que fez Deus? Levantou o juízo. Quer dizer, o arrependimento, a conversão detém qualquer juízo. Qualquer juízo detém. E quem ficou magoado foi Jonas. Mas eu gosto de ver o que ele disse para Deus, quando Deus disse para ele: há razão para você estar desse jeito? Porque Deus fez uma planta de folhas largas, a bobureira, né? Fazer sombras sobre ele, ele se alegrou, mas Deus mandou um inseto, picou e ela morreu. Jonas ficou ali, desejando até a morte. E Deus perguntou: tem algum motivo? Tem, por isso que eu não queria vir. O Senhor é muito bom, esse povo podia arrepender. E quer dizer, com que cara eu vou ficar? Mas o importante é isso, é que Deus, Ele é perdoador, Ele é salvador. Mas é necessário que haja um arrependimento. A pessoa não arrepende do que vai fazer, você arrepende-se daquilo que você praticou. E o arrependimento, ele é o primeiro passo para a pessoa chegar à salvação. Ela se arrepende, ela reconhece o que Deus fez por ela e que em Cristo está a salvação. Então, mas primeiro tem que se arrepender. É o primeiro passo, até mesmo antes do batismo, porque o batismo é um sinal de arrependimento. Atos 2:38. Já batizar em nome do Senhor Jesus, sim, mas antes diz assim: arrependei-vos. E o problema muitas vezes é que há pessoas que são batizadas, descem as águas, mas não passou pelo genuíno arrependimento. Não se arrependeram. Vamos dizer, desceu sem se arrepender. Desceu um pecador seco, saiu um pecador molhado. Por isso que a vida dessa pessoa não mostra mudança. Às vezes pode se mostrar, geralmente, uma religiosidade, ser um igrejeiro, mas não mostra arrependimento, não mostra uma nova vida, não mostra Romanos capítulo 6, não vai viver em novidade de vida. Quer dizer, uma vida nova. O arrependimento e a confissão é o primeiro passo para a libertação. Há certos espíritos que eles têm todo direito. Demônios têm direito, porque tem aonde se agarra. Mas quando a pessoa se arrepende, acerta, ele perde, vamos dizer, seu apoio, aonde se agarrar. E é o que disse Tiago, capítulo 5, porque é preciso, a pessoa está doente, quer ser curada, então veja que é preciso o arrependimento, é preciso confessar. E ninguém vai confessar se primeiro não arrepende. A não ser que foi pressionado, né? Então, para a cura, Tiago diz: confessai as vossas culpas.
Irmãos, então, o arrependimento, ele não é só um mero sentimento de culpa. Uma pessoa, ela pode se sentir culpado. Eu fiz isso. E ela pode simplesmente continuar. Ela nem mesmo se arrepende. Agora, se ninguém vai se arrepender sem primeiro sentir aquela culpa. Mas há pessoas que sentem culpa, mas não se arrepende. Não é isso aí? O que é o arrependimento? O arrependimento, ele tem, como diz a Bíblia, trazer os seus frutos. Quer dizer, ele tem obras, a mudança de vida, de rumo. O que é o arrependimento? Diz, mudança de mente. É meia volta. Meia volta é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Antes eu estava aqui, dá meia volta. Mas há aqueles que entendem. Meia volta, eles entendem por volta. E segue na velha história. Não, arrependimento é meia volta. Por isso que a Escritura nos diz, quem confessa e deixa, quer dizer, abandona aquilo. Mas é a graça, é a graça, é a graça, eu confesso agora, tal, daqui um pouquinho, eu volto, torno a confessar. Não, isso não é um arrependimento. O arrependimento genuíno leva a pessoa a ter nojo do seu pecado. Quantos de vocês, creio que todos, quantas vezes erramos, porque um pecado na vida de um cristão, ele é um acidente. É um acidente. Ele não é uma prática. Entende? Não é um vício. Não, é um acidente. Você faz de tudo. Faz o teu lado, se esforça. Mas ele não é uma prática comum. Então vejamos que o verdadeiro arrependimento, ele mostra uma mudança de atitudes, entende? Uma mudança de vida. E quando a pessoa ela se arrepende, estou com meu óculos um pouco. Quando a pessoa ela se arrepende, ela vai mudar o comportamento dela. O que é que levou ela a fazer aquilo? Você vai, vamos dizer, sair. Você não vai mais daquele caminho, você vai sair, você não vai mais se expor. Você simplesmente toma uma atitude. Certa vez eu dizia para uma certa querida pessoa que tinha um dom, um vício de beber. E ela se lamentava. E eu dizia, olha, você corta e volta. Não passa mais diante daquela bodega. É a mesma coisa, afasta dessas amizades. Hoje temos que dizer, afaste deste celular. Fica com muita conversa.
E o que é que você está fazendo? Há pessoas que estão brincando com fogo, estão se expondo. E aonde aquilo vai terminar? Você é forte e vencedor com Cristo, mas sozinho, você não dá conta de resistir. Aí está a carne, ela deseja coisa errada. Como que começa? Certas pessoas caem no erro. Pessoa que você jamais pensou que faria isso. É o que diz Tiago: para, alimenta aquele espírito e começa aquele flerte, né? Com a coisa errada. E 2 mais 2 é 4, já sabe onde vai dar isso. Aquela irmãzinha, vamos dizer, o pastor errou. Sim, errou. Mas você é culpada também, você sabia que era pecado. Tudo que acontece já leva lá. Tudo que acontece, pastor, olha, o meu vestido tá bom. Vai criar vergonha. Vai perguntar ao teu marido, vai perguntar ao teu namorado, tua mãe, teu pai. Mas qualquer coisinha tem que correr ali, ver. Ora, será que não há alguma coisa, um maior interesse além? E às vezes o pastor quer ajudar, a pessoa está depressiva, isso, começa, entende, dar corda. Não. Um ministro, já vou eu, ele tem que se manter, como disse Paulo, lidar com problemas, mas ele tem que se cuidar para não ser envolvido. Para não ser envolvido. Pastor, eu tenho problema lá em casa, meu esposo não me entende, ou isso, aquilo. Sim, mas no que é que eu posso ajudar? Vá ajudar corretamente. Mas quando ele sai com essa, irmã, não se preocupa, eu tenho a mesma luta que você tem. Pronto, lá se foi o cavalo com o cabresto e tudo. Entende? Eu tenho o mesmo problema lá em casa. Pronto. É preciso se manter no prumo. No prumo. Como diz Paulo, quem está de pé, cuide para que não caia. O que tem um homem casado a pensar, entende? Além da sua esposa, do seu esposo? E este celular vai mandar muita gente boa para o inferno. Não sabe como usar. É boa a tecnologia, mas se não sabe, é inferno. E não há quem tome brasa no seio, diz a Escritura, que não se queime. Então não brinque com a coisa errada. Não fique, desculpa a expressão, arreganhando os seus dentes para o perigo, para o fogo. Ou seja, nada melhor do que a identificação. Eu sou um cristão, sou uma cristã, sou um filho de Deus, sou um pastor, sou um servo do Senhor, do que ficar aquela conversinha mole por ali. Não, se identifique. Sou bem casado, tenho meus filhos, porque homem nenhum vai além daquilo que uma mulher permita e vice-versa. É ter uma posição. Agora, se não tem uma posição, é claro que vai ter problemas. E o que acontece?
quando se erra, aí está o caminho. Tem que chegar um genuíno arrependimento. Um genuíno arrependimento que tem seus frutos. Como esses frutos? Mostrado através de uma vida nova, de uma vida diferente. Não é aquele velho comportamento. Não. Há mudanças de atitude. E a confissão mostra este arrependimento. A confissão mostra. E ela também, ela declara a sinceridade, a nossa sinceridade. Conosco mesmo e com as pessoas e com Deus. Deus não pediu nada ao irmão Branham a não ser isso, se tu fores sincero. Sincero com os outros é fácil, sincero contigo e com tua consciência. Se tu fores sincero. Então eu acho que aquilo era como uma goteira na mente dele sempre. E ele estava quase se enlouquecendo, segundo ele, com aquele problema dos advogados, o negócio do imposto, do governo cobrando-lhe o que ele não era para ele pagar, mas não teve como escapar. E quando ele chegou de uma audiência em casa, vocês sabem que esses problemas judiciais traz. Parece que vai enlouquecer. Ele chegou em casa e dali o telefone tocou. O telefone tocou. A esposa dele atendeu, pôs a mão no fone e disse, são eles de novo. Irmão Branham explodiu, disse, eu não aguento mais, eu estou enlouquecendo, eu estou isso. Dali um pouco, dali ele disse, diga para eles que eu não estou em casa. Diga para eles. E, correu, foi para trás da casa para não ver a esposa mentir. Mas ele era o culpado e fez sua esposa também. Geralmente o pecado, ele não quer levar só aquela pessoa, ele arrasta mais pessoas, envolve outras pessoas. E quando ela voltou, ele voltou ali, ela ficou de pé na porta, chorando, e disse, é certo fazer isso? Ele disse, eu não estava aqui, quer dizer, quando você mentiu, eu não escutei, não estava aí. Tem aquela mentira branca, né, que fica... Mas ela diz, você estava quando chamou, você sabia. Você sabia. E aconteceu que alguém ali estava no hotel, trouxe seu filho doente, e ele ia orar por aquela pessoa. E ele foi até lá. Mas ali estava aquela... Porque o Espírito de Deus e a nossa consciência, que a nossa consciência é uma Bíblia. Ela marca. Entende? A pessoa tem que viver em paz com a sua consciência. Então chegou ali e ele viu. Deus diz para você, mentiu, você pecou. Eu gosto de ver tanto a humildade, a sinceridade do irmão Branham. Ele disse para aquele homem, meu Senhor, eu não sou digno de orar pela tua criança. Eu cometi um erro e primeiro eu tenho que ir consertar. Primeiro eu tenho que ir consertar. E ele foi lá no advogado. Agora era ele indo atrás do advogado. E ele disse, olha, estou aqui pedir desculpa, você ligou para em casa, eu estava,
Mas eu disse para minha mulher que dissesse para ti que eu não estava. Eu corri para trás da casa. Ele foi bem claro. E foi tudo. Daí ele foi a Deus. Olha bem, foi a Deus. Ele foi aquela criança, orou por ela, tudo bem, mas ele foi a Deus. Foi motivo dele jejuar, orar e gritar: Deus, nunca mais deixa eu fazer isto. Deus, se tu me tens perdoado, dá um sinal. Porque fica aquele sentimento, parece que nunca é perdoado, sabe? Não valeu. Qualquer dia falaremos sobre isto. Mas você veja o exemplo do profeta na vida dele. Há pessoas que só contam as vitórias e as vantagens. Parece que nunca tem suas falhas, né? Então, o verdadeiro arrependimento é como nos diz a Bíblia. Ele vem lá do fundo, lá de baixo, lá da alma da pessoa. Em 2 Coríntios 7 nos diz o seguinte, verso 10. Porque a tristeza segundo Deus, quer dizer, lá no coração, opera arrependimento para a salvação. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então aquela tristeza, aquele pesar, você perde o gosto até pela comida. Você fica enojado e às vezes, Senhor, eu sei disso, eu ainda vou cometer isso, ainda vou ter essa atitude. Até a comida não tem mais gosto. Há uma tristeza, há uma tristeza. Há uma tristeza segundo o Espírito. Porque existe aquela tristeza segundo a carne. Entende? Que a pessoa tem medo das consequências. Essa é uma tristeza segundo a carne. Mas a tristeza segundo o Espírito, a pessoa quer estar certo com Deus, não importa o que seja, quer se livrar daquilo. Aí é onde a Bíblia nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo, não quase todo o pecado. Então, veja vocês, que alguns, que você diz, fulano se sente culpado, mas como eu disse, nem toda pessoa sente-se culpada, não quer dizer que ela arrependeu. Às vezes está triste, se sente culpado, mas é por causa, vamos dizer, foi pego no pulo. Foi pego no pulo. Depois de tanto tempo, sei lá, ali a pessoa vem, porque não há nada que esteja escondido que um dia não venha para fora. Quer fazer as coisas, faça, mas um dia aquilo vem. As consequências vêm. Um dia aquilo será mostrado também diante do trono branco. O que se fez escondido estará ali à vista. A única coisa que apaga essas cenas, palavras, tudo que é coisa errada, é o sangue. Não existe nada que venha apagar, a não ser um arrependimento seguido de uma correta confissão. Mas, como eu disse, há pessoas que são pegas no pulo. A coisa foi... Quer dizer que se não fosse pega, a coisa seguiria.
A coisa seguiria? E você pergunta, por que levou tanto tempo para trazer a coisa à tona? Para confessar? Por que leva tanto tempo? Passa-se anos ou passa meses? Por isso eu disse que o pecado é um acidente, não é uma coisa programada. Cair em pecado é uma coisa, agora viver em pecado, porque enquanto não se confessa, não acerta, você estaria vivendo em pecado. E só há uma coisa que separa a pessoa de Deus: pecado. Isaías 59, verso 1. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, depois que a coisa aparece, aí sim, vai confessar para a esposa, para o esposo, vai acertar, vai no escritório. Por que demorou tanto? Como conseguiu conviver com isto no coração, com a vida? Irmãos, eu sei que às vezes a pessoa, ela caiu, mas ela está desesperada para acertar, para ver, ela está arrependida. Às vezes se dá um momento, um tempinho ali, vou orar para ter o momento certo, para falar, acertar, vai dizer levar anos e anos. A pessoa vai orar, vai jejuar. Então, existe diferença entre cair e viver em pecado. Muita diferença. Agora, o reconhecimento, a pessoa tem que reconhecer. Por exemplo, Davi, nós temos a famosa confissão de Davi, Salmo 51, não é isso? Davi, que errou, mas ele não viveu naquela vida. Temos um caso dele com Betseba. E mais, ele era rei, ele não era sacerdote. Então nós vemos aqui, deixa eu ver onde está. Cada dia a coisa está ficando mais difícil, viu? Parece que a velhice que quer chegar na gente, fica para lá um pouco. Olha o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Ele havia caído, Deus enviou o seu profeta, Natã, que era amigo de Davi. Amigo não é para encobrir, não. Amigo tem liberdade, é aquele que pode dizer às claras o que é. Entende? Justamente porque é amigo. Então não seja você cúmplice. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Não há como fugir. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.
Quer dizer, a pessoa reconhece a sua fragilidade. E eu quero dizer, não existe ministério, seja quem for, acima da palavra. Não, 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 não. O irmão Branham não usou do seu ministério e tudo mais para cobrir a mentira. Ele não. Ele mesmo chega a dizer, eu poderia ir para o inferno, ele poderia me enviar para o inferno por causa disto. Ou vocês acham que existe algum ministério acima da palavra? É como diz, há alguém acima da lei? Não há. E assim, se não há diante da lei humana e da lei de Deus, ninguém está acima, irmão, seja quem quer que seja. Nunca crie um monstro santo, alguém impecável, alguém que está acima de tudo, pode errar, pode viver uma vida podre e continua, é um homem de Deus. Ninguém está acima das Escrituras. E maldito o homem que confia no outro homem. Quer dizer, você colocar sua confiança acima de Deus. É como diz o profeta, Deus vai permitir aquele homem errar para que você tire os olhos dele e olhe para a cruz, olhe para Cristo. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo. Olha bem, esconde a tua face dos meus pecados. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não, e assim vai, leia o Salmo 51. Ele diz, se o Senhor quisesse sacrifício, eu te daria. Ele tinha quantos milhares de ovelhas e gado. Mas ele diz, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quer dizer, o arrependimento, ele vai além, ele vai lá na alma, lá no íntimo. Por isso aí é onde você entende o irmão Branham dizendo, eu não creio no arrependimento sem lágrimas. Mas há artistas, eles choram. Quando é pego, né? Há artistas. Mas vamos rapidinho no assunto nosso. Então, irmãos, é como eu disse, que vai além. Vemos isso na confissão de Davi. Agora eu quero, por outro lado, dizer, ninguém é tão culpado a ponto de não se arrepender. Se arrepender. E, por outro lado, ninguém é tão pecador que não tenha mais jeito. Se eu estou falando com uma pessoa que acha, não, eu pequei, eu falhei, não tem mais jeito, para mim eu já estou. Não. O sangue de Cristo é maior do que qualquer pecado. E como eu vi os irmãos dizer, viver enquanto a vida, a esperança. Você não pode classificar o teu pecado acima da obra do Calvário. Não, não, não. Isso não. O sangue de Cristo é maior. Então há esperança. É vir e acertar. Então, irmãos, todos nós estamos na jornada, caminhando. E o espírito que temos que ter de um para com o outro é ajudar. Ajuda o A, B, C,
Não é pegar e enterrar. Alguém que está lutando, chegar na praia, pegar um pau e acabar com ele, com ela. Não. O verdadeiro espírito cristão é ajudar. Ajudar se protegendo daquele pecado, daquele espírito. Entende? Você pode ajudar orando. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, trate com isto. Agora eu quero dizer uma coisa. Pastor erra ou não? O que vocês acham? Erra ou não? Agora, como se deve proceder? Eu vou dizer a vocês como eu vejo. Se um pastor, vamos dizer, ele caiu em adultério, falando de uma queda, a primeira coisa que ele deva fazer é ir à sua esposa, seus filhos, a sua família, se já são, entendes? E é ajuntar os seus auxiliares, ver os seus, anciãos da igreja, porque há irmãos que são maduros, apesar de estar no banco. Ele vai à frente dessas pessoas e seja franco, seja claro. Mostre o seu arrependimento. Se eles querem que ele continue, isso é uma coisa da igreja. Se a coisa não segurou ali e foi para frente, então tem que encarar o povo. Como? Aí é mais difícil. Porque há pessoas que não têm estrutura. Verdade? E termina o quê? Se escandalizando, fracassando, caindo. Que tal se a gente fosse trazer para a igreja tudo que passa pelo escritório? Por isso já existe escritório. Então o que acontece? Se ele tem que deixar a coisa ali. É o povo que vai dizer: vamos continuar adiante. Queremos você como nosso pastor. Ou não, isso começa pela diretoria. E as coisas ser feitas. Não de uma maneira abrupta, irresponsável, mas de uma maneira cristã. O irmão Brana disse assim: se eu errasse, quer dizer, cometesse erro com uma mulher, e se por causa disso a minha esposa se divorciasse, isso me tiraria do ministério. Está bem, irmão Brana. Se você errasse, quer dizer, ele já não teria mais crédito na própria casa dele. E se não tem crédito na casa, como vai ter na igreja? Isso me tiraria do ministério. Tá bom, irmão Brana? E se ela errasse, irmão Brana, isso vai te tirar do ministério? Claro que não. Isso não tira. Não foi ele que errou, foi ela. Mas, então, irmãos, agora, se o irmão Brana ensina, assim, na mensagem pergunta-resposta, ele diz assim: se há pessoas, outros pastores, que querem ter companheirismo com aquele colega, tenha. Está dependendo da estrutura. Pode ter. E quem quiser ter não tenha. São ministros, são independentes. Ou ter
um companheirismo tático, né? O assunto é entre eles. Mas não representa o fim do ministério. E eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos. Um ministro, muitas vezes, a verdade, muitos deles falando, ele entregou a vida dele toda para o bem da igreja. O bem da igreja. O bem do povo. E agora ele está velho, quer dizer, não tem mais como um mercado de trabalho para ele. Como que a igreja deveria fazer? Vocês acham que a igreja, mesmo ele errou, falhou, vamos dizer, esse homem se desviou, se foi, está bêbado, com mosca na cara, mas eu vejo que a igreja tem que sentir um amor, porque Deus usou, ou o que foi feito certo já não vale mais. Não custa a igreja tirar uma porcentagem, dar alguma coisa para ele, mas, ele fez isso. Irmãos, nunca seja você como um porco, come e vira o coxo. Se ele tem mercado de trabalho, sim, mas se ele não tem... Eu tenho pessoa que se eu visse ele na rua, com mosca na cara, todo mundo virou as costas, eu repartiria o meu pão. Deus sabe disso. Porque foi mais o bem que fez para mim do que o mal. Eu estou errado nisso? Você pode ter outra forma de olhar. O irmão Brana disse, o que vocês fizerem pela minha família, vocês estarão fazendo por mim. Ou porque o pastor morreu, joga a família de lado. Há muita coisa que não está bem. Mas isso a gente fala entre os colegas lá, mas às vezes é preciso que vocês saibam como ministros têm que se proceder também. Tem que se proceder. Então, irmãos, ninguém tem nada com isso. Se a sua igreja perdoa, o aceita, vamos continuar, ninguém tem nada com isto. Cada igreja é independente, cada ministro é independente. Agora, se a pessoa erra, tem pessoas que continuam no erro, sabe por quê? Porque outros estão protegendo. É o mesmo pecado. Não só faz, mas consente aos que fazem. Põe a mão no fogo. Porque é filho, porque é amigo, cobre os erros um do outro. Então, vamos aqui. Agora, eu quero dizer outra coisa. O perdão, por mais que a pessoa seja perdoada, isso não quer dizer que vai livrar essa pessoa das consequências. Parece que alguns Deus passa por cima, mas outros não. Certas coisas, certos tipos de erro têm consequências. E quando vêm as consequências, você tem que aguentar. Você deu lugar. Tem que aguentar as consequências. Deus perdoou Davi. Davi reconheceu. Errei realmente. Estou arrependido, tem misericórdia de mim, ó Deus. Deus simplesmente o perdoou. Mas o que disse o profeta? Davi havia dito, esse homem tem que pagar quadruplicadamente. Aquela parábola da ovelha.
E Deus disse para Davi: você fez isso em oculto, eu farei isso publicamente. E aconteceu isso através do filho de Davi. Quer dizer, Davi teve culpa no proceder daquele filho. Davi teve culpa na morte de filhos, irmão contra irmão. Davi trouxe desgraça, problemas, como disse o profeta: nunca a coisa, quer dizer, o mal se apartará da tua casa. Então você sabe que há consequências. Pode haver consequências pesadas. Mas você não tem que olhar para as consequências e pensar que Deus não te perdoou. Perdão é uma coisa, consequência é outra. Não é certo? Agora, o arrependimento, ele não é também, irmãos, uma mera tentativa da pessoa por quero ser uma boa pessoa. A pessoa se esforça para ser boas pessoas, entende? Ser melhores pessoas. Não, o verdadeiro arrependimento leva a uma mudança de vida. Há uma mudança de vida. Então, eu quero ser uma boa pessoa. Eu vou acertar para ser uma boa pessoa. Você tem que acertar diante de Deus. Não para ser uma boa pessoa, mas pela tua salvação. Porque quando a pessoa ela pensa dessa forma, você pode observar que ali ainda existe uma raiz de alta suficiência e que esta pessoa não está reconhecendo a necessidade de se arrepender. Também o arrependimento não é uma pessoa alcançar religiosidade. Há muita confusão nesses caminhos aí. Os fariseus foram a João Batista e ele disse: raça de víboras. Mas aqueles homens não mostravam que tinham arrependido. Eram religiosos, entende? Eram boas pessoas, mas eles, o próprio Jesus chamou eles de túmulos caiados. Não é isso aí? Também o arrependimento não é um mero conhecimento da verdade. Não, a pessoa conhece a verdade e pratica. Conhecimento ajuda, mas o conhecimento não protege. Só o conhecimento intelectual da verdade, de Deus, ele não protege a pessoa. A pessoa cai diante das tentações. Então, o conhecimento da verdade, isso não garante de que essa pessoa se tornou-se uma realidade viva, tá? Por isso, na mensagem Véu Adentro, o profeta diz que existem as duas fases do cristianismo, aquela fase intelectual, mas existe aquela outra fase, lá além do véu, lá embaixo, lá no coração, tá? Então veja você, a pessoa se arrependeu, ela tem que confessar. O que quer dizer confessar? Você quer dizer está de acordo. A palavra diz: não mentirás. Você está de acordo. Por isso, confessar mostra que você está de acordo com aquilo que você reconhece aquele erro. Eu quero dizer, é sempre melhor dizer a verdade. Também o profeta nos adverte sobre uma confissão parcial. A pessoa chega ali, nunca se abre, vai aos pouquinhos.
Entende? Hoje é por uma coisa, dali uns dias é por outra, a mesma coisa, mas eu deixei de falar. O profeta chega a dizer, é melhor que você nem confesse se a coisa é parcial. Que venha de coração, quer dizer, venha lá do íntimo. E a melhor saída é usar sempre a verdade. Não importa se ela é nua ou crua, mas é a melhor forma para você vencer. Seja verdadeiro, seja verdadeira, consigo, com Deus e com o próximo. Existe um quadro chamado Uma Mulher Despida, saindo de um poço, e há uma história, uma lenda ao lado disso. A mentira diz que se encontrou com a verdade, e a mentira simplesmente queria ali começar a conversar. E a verdade desconfiava, a mentira está muito amiga, né? Está querendo muita aproximação. E foram caminhando, foi indo, daí a mentira convidou a verdade para tomar banho. E a verdade pensou, o que ela quer com isso? Mas foram. Tiraram as roupas e foram para o poço. E enquanto tomava banho, a mentira saiu, pegou, vestiu a roupa da verdade. Ela transvestiu-se de verdade, a mentira. É o que hoje existe. Muitas coisas transvertidas de verdade, entende? É a roupa. Mas a mentira está atrás de tudo isso. E a verdade recusou vestir a roupa da mentira. Recusou. E passou a andar nua. Entende? É por isso aí é de onde vem a verdade nua, crua e nua. Mas é melhor sempre usar a verdade. Agora procure, meu irmão, minha irmã, eu quero dar um conselho. Nunca queira você ficar entrando em detalhes. Há um ditado que diz que o diabo sempre está em detalhes. A pessoa confessou, confesse tudo que tem que confessar. Se a mulher diz, não, eu não, está bem, você errou, o pecado é moral. Entende? Um pastor, chegou o assunto, é moral, irmã, irmão, ou fulano, é moral, é. Ele não tem que querer saber como caminhou, como andou aquilo. Isso não compete a ele. Não compete. Se a mulher, quando ela erra, ou o homem, ela erra contra o seu companheiro, a quem jurou. E o profeta diz que a mulher que faz isto, tanto o homem, né? Ela morre para o seu marido, está morta. Compete a ele querer ou não estender a mão. Ninguém mais pode fazer nada por ela, entende? A não ser o marido. Se ele não a quer, ele tem todo direito de ir para frente. Mas, vamos dizer, que o homem caia em erro. Daí, ele vai acerta meio por cima. Ou fala já o grosso daquilo, mas a mulher não fica tranquila. E como foi? Com quem foi? Que vestido ela usava? Então, ele começa com detalhes. Para o teu bem, irmã, irmão, há coisas que não é bom você entrar em detalhe, que aquilo vai te fisgar. E você não vai poder fazer nada. Então, o melhor é
acerta, perdoa. Ah, mas fulano não vai... eu errei contra o fulano. Ele não vai me perdoar. Se você, irmão, errou contra outro irmão, ou irmã contra outra irmã, vai e acerta. Ah, mas ele nunca vai perdoar. Mas quando você acerta de coração, você engata a sua marcha ré, vai lá. Porque a crente Ferrari, mas não tem marcha ré. E essa Ferrari entra em um beco sem saída, vai apodrecer. Então é preferível ser um fusquinha, mas que você tenha marcha ré, pode sair. Se errou, engata a tua marcha ré. Ah, é vergonhoso, mas é melhor. Tudo é melhor ser julgado aqui do que deixar para ser julgado diante do trono branco, porque lá não haverá misericórdia. Então, se há um tempo de oportunidade, é aqui. Está vendo? Então, amados, vamos chegando aqui para o final. Se aquela pessoa não te perdoa, mas pelo menos você ficou livre, o problema é com ela. Sempre, irmãos, é mais fácil a pessoa que erra sair bem do que o outro. Oi, irmão, desculpa, aquela hora eu estava nervoso, eu falei aquelas palavras, gritei, eu fiz isso, fiz aquilo. O irmão me perdoa, mas o outro está com o coração travado. É fácil se livrar. Tem pessoas que ele diz tudo que tem que dizer, virou as costas, já não tem mais nada. Mas há outras que não dizem isso, não tem essa natureza. Mas aquilo fica ali igual uma banana verde travada. Vocês já comeram, já viram isso? Entende? Aquilo para ser digerido vai tempo. Quer dizer, fica mais problema para o outro do que para quem acerta. E a Bíblia nos ensina que devamos perdoar. Mas você tem que ir na fonte certa. Fazer a coisa corretamente, fazer diante de Deus. Então, amados, é necessário acertarmos aquilo que temos que acertar. E é melhor acertar enquanto se pode. Você não deixa o pecado, entende, viver na sua vida, porque isso pode lhe tirar do arrebatamento. Pode lhe tirar do arrebatamento. Viva você para o arrebatamento. Se você está com o coração travado contra alguém, faça o que disse Jesus: soltai, soltar-vos-ão. Libere. Vença. Como? Orando. Buscando a Deus. Senhor, me ensina, me ajuda a superar isso, Senhor. Me ajuda, me dê graça para mim superar isso, Senhor. Me ensine como eu devo fazer. Porque o diabo nunca vai querer soltar aquilo para ficar batendo na tua mente. E aquilo tira o prazer da vida. Tira certas lembranças, certas coisas. Mesmo que a pessoa está deitada, mas o carrasco está ali, torturando. Tira o prazer da companhia, tira o prazer do alimento, tira o prazer de tudo. Então libere, solte, larga para lá. Jesus diz: como vocês querem que os homens vos façam, faça você igual. Você quer ser livre? Então libere. Seja livre. Não julgueis e não sereis julgados. Fiquemos de pé.
Agora, eu tinha trazido uma coisa aqui, e eu vou ler antes de orar. Na mensagem Não Sabeis, parágrafos 156 e o 157, nós vemos o irmão Branham, ele nos diz assim: se um homem marca encontro com a mulher, ou vice-versa, olha bem, é culpado de cometer adultério, toque nela ou não, é pecado, é culpado de adultério. Ele diz, olha aqui está uma jovem torcendo-se pela rua, rebolando, né? Aqui está um jovem, seus olhos a veem, e ele é membro da igreja, é um pentecostal, seja o que for. Porém, a primeira coisa que se dá conta é que não há um poste de segurança ali dentro. Quer dizer, ele não vira o rosto, ele não... Ela dirá, olá. Ele tem cabelos ondulados e algo bem parecido, um jovem de ombros eretos, talvez intente viver bem. Ela começa a andar para ele, mesmo um pregador. A primeira coisa que se sabe que é isso aqui, fora o desejo carnal. E o espírito lá dentro, olha a briga. Sem dúvida, lhe dizendo, ungindo, dizendo, não faça. Não faça. Quer dizer, não pare. Vocês estão entendendo? Algo lhe tocando para que você vire as costas, fuja. Porém, o que vai fazer? Se moverá aqui ao redor, e ali vai ele, quer dizer, dá lugar. A primeira coisa que se sabe, está tratando de marcar um encontro com ela. É culpado de cometer adultério, quer a toque ou não a toque. Quer dizer que as coisas é muito mais séria. Nada melhor do que seguir o ensino bíblico. Essa coisa de prostituição, a Bíblia só ensina o caminho, fugir. Fazer como José do Egito. Fugiu da patroa. É fugir. E a palavra resistir ao diabo quer dizer dar as costas. Dar as costas, não vai tentar. Eu sou crente há muitos anos, nada vai acontecer. Vire as costas. Aquilo ali é uma armadilha, aquele negócio, aquelas coisas ali, aquela companhia, aquela amizade. Incline sua fronte. Pai, como eu gostaria, Senhor, de me expressar melhor, mas o Senhor pode tomar essas palavras e pôr no coração do teu povo e ajude a cada um a viver, Senhor, diante de ti, para ti. Não queremos simplesmente ser religiosos pecadores, não. Queremos ser filhas e filhos do Pai Celestial. E como filhos queremos que o Senhor nos corrija em todas nossas falhas. Ó Deus, e que o Senhor, se temos que chorar, é no teu colo, porque tudo que o Senhor faz é para o nosso bem, é por amor a nossas almas, é por amor à nossa salvação. Ó Deus, ninguém é forte, Senhor, o suficiente, não existe ninguém, só o Senhor é que pode fazer alguém ser forte, para resistir, Senhor, o pecado, para resistir essas influências más. Por isso, Senhor, se aposse de cada um e dê força, dê graça. O Senhor conhece a todos aqui.
O Senhor conhece os elos débeis de cada um e cada um também sabe aonde estão as suas fraquezas. Mas venha fortalecer esses elos, Pai, a ponto que eles sejam o mais forte de toda a corrente. Abençoa tuas filhas, nossos jovens, nossas crianças, nossos rapazes e moças, nossos homens, lares, famílias, e que ninguém desista de caminhar, de prosseguir adiante, mas olhando e confessando a Ti, Senhor, é que nós chegaremos lá. É como diz a Tua palavra, que eles venceram, foi pela confissão e pelo sangue do Cordeiro. Queremos estar sempre concordado com a Tua palavra em tudo e confessar, ó Deus, este sangue que nos lava e nos purifica de todo pecado. Pai, seja com o Teu povo e encontre conosco aqui também, quando hoje estaremos, Senhor, tomando da ceia, um dia especial, Pai, para comemorar nossa vitória por Jesus Cristo. Seja com Teu povo, em nome de Jesus. Amém.